Quando um filho vai para a eternidade antes dos pais, contraria a ordem das coisas. A vida para quem fica muda totalmente. A minha mudou. Não existe nada que amenize a dor da perda de um filho. Para os pais, um filho é como uma estrela que brilha em suas vidas. Quando esse filho morre, fica um vazio para sempre. E não existe nada nesse mundo que possa preencher esse vazio. Carlos Terra. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes do caso Lucas Terra. Esse caso que aconteceu há muito tempo atrás, mas que ainda não teve todos os seus acusados julgados. A ideia de fazer esse vídeo surgiu por conta de um Insta de apoio ao caso Lucas Terra que entrou em contato comigo e pediu que divulgasse esse caso. Então, apesar deste ser um canalzito, eu acho que a gente pode contribuir fazendo a nossa parte e divulgando o caso e informando acerca dele. Então, eu vou deixar aqui o arroba do Insta específico que fez esse pedido. Posteriormente, eu também entrei em contato com a mãe do Lucas Terra, a Marion Terra. Então, eu também vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem lá no Instagram, porque ela tem compartilhado bastante conteúdo a respeito disso, vocês vão entender por que que esse momento é tão importante para o caso. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar tudo. Mas como eu falei, o mais importante aqui é a gente conhecer essa história e principalmente divulgar ela, compartilhá-la. Então eu peço que você pegue esse vídeo e compartilhe aí para os seus contatos, para que a gente possa fomentar esse assunto, especialmente nesse momento. Esse roteiro foi baseado, entre outras fontes, também no livro escrito pelo Carlos Terra, que é o pai do Lucas Terra. O livro se chama Atraído pela Obediência, inclusive esse título faz muito sentido com o que a gente vai ver aqui no caso. E eu comprei a versão e-book desse livro, então eu não tenho ele físico para mostrar para vocês aqui. Mas se alguém quiser ler, o livro está disponível aí na versão e-book. Eu acredito que agora, nesse momento, na versão física também. Então, entrem em contato aqui com os arrobas que eu deixar aqui também na descrição, que vocês conseguem adquirir esse livro. Como eu falei, ele foi escrito pelo pai do Lucas, né, que é a vítima aqui nesse caso, Carlos Terra, também infelizmente já faleceu em 2019. Depois de todos esses recados, últimos pedidos que eu tenho para vocês, aqueles de sempre que vocês já sabem, se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e recomendar ele para mais pessoas. Como eu falei, nesse caso especificamente, vai ser muito importante. Vai sair vídeo sobre esse caso também nas nossas outras redes sociais. Lá no Instagram, TikTok, Facebook, a gente vai estar fomentando esse caso aí durante esse mês, especialmente nas nossas outras mídias sociais. Então eu peço que você vá por lá e segue também o canal Sem Rumo. Agora sim, dado todos os recados, bora pro vídeo. Lucas Terra nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 19 de outubro de 1986. Filho de Carlos e Marion Terra, o Lucas tinha dois irmãos mais velhos, o Felipe e o Carlinhos. Apesar de ter nascido na Bahia, a família se muda para o Rio de Janeiro e o Lucas passa boa parte da sua infância e início da adolescência vivendo no Rio de Janeiro. A Marion conta que o filho era extremamente obediente, era uma criança, desde criança ele era muito obediente e tinha uma personalidade muito doce e amável. E quando eu falo desse traço da personalidade dele, se estendia, é claro, aos membros da família, mas não somente a eles. O Lucas parecia ser uma criança muito doce com todos à sua volta. Ele teve uma infância muito feliz e, em partes, muito típica, como qualquer outra criança. Gostava de brincar, gostava de jogar bola. A família conta que ele era muito estudioso, que ele gostava de ir para a escola. Mas tinha um fator que era bem presente na personalidade do Lucas, que era o fato de ele ser bastante religioso. Sendo assim, ele foi se tornando cada vez mais religioso e também sempre com esse viés de caridade. Então todo mundo conta que o Lucas ele sempre pensava no próximo e que isso aflorou muito cedo nele. Desde criança, os pais e a família em geral conseguiam ver esses traços na personalidade do Lucas.
Os anos foram passando, o Lucas foi crescendo, e aí a família decide se mudar novamente. Dessa vez, o destino ia ser a Itália. A Marion, mãe dele, já tinha familiares que moravam na Itália, então todos eles iam se mudar para lá. A Marion foi primeiro para a Itália e o Lucas e o Carlos Terra iriam um tempo depois. Os planos deles não eram sair do Rio de Janeiro e ir direto para a Itália. Eles tinham planos de se mudar para Salvador, na Bahia, e daí da Bahia eles partirem para a Itália. Então, no dia 5 de janeiro de 2001, era uma sexta-feira, quando eles se mudam para a Bahia. Nesse tempo, a Marion se muda para a Itália. Os pais contam que ele não estava exatamente feliz com a mudança, porque ele tinha uma vida mesmo, né? Ele viveu o tempo todo no Rio de Janeiro, então ele estava triste de deixar o ambiente que ele tinha crescido, de deixar especialmente os amigos que ele tinha feito no Rio de Janeiro, mas ele era um menino muito obediente, então ele acatou a vontade da família e ele se muda. Logo que chegaram em Salvador, o Lucas já foi buscar uma igreja, um templo onde ele pudesse exercer a sua fé, a sua religiosidade. Ele era muito conectado com a igreja, então isso era muito importante para ele. E assim que ele chega em Salvador, ele já vai em busca de algum local, especialmente onde ele pudesse ajudar as pessoas. Lucas encontra então uma igreja onde ele poderia participar, né, ali dos cultos. E aí tudo foi correndo aparentemente normal ali nos próximos meses. Até o dia 21 de março, uma quarta-feira, onde toda essa história ia mudar para sempre. O dia começou comum ali na família. O Lucas acordou cedo, por volta das 6 horas da manhã, conversou ali com o pai, e aí, cerca de meia hora depois, ele sai de casa e avisa o pai que retornaria para casa por volta da 1 hora da tarde para almoçar. Pontualmente, 1 hora da tarde, ele já estava em casa para o almoço, aí eles almoçaram. E o Lucas sai novamente de casa, avisando o pai que ia para o templo ali da igreja e que ele retornaria para casa às 17 horas daquele dia. Ele retorna para casa então às 17 horas e às 17h30 ele já estava de saída de novo. Bem, a família comenta que o Lucas era bem assim enérgico, que ele estava sempre fazendo alguma coisa. Eu comentei com vocês que o dia tinha começado normal, e ele estava normal até esse momento, mas os fatos que aconteceriam a partir daqui iam mudar a vida dessa família para sempre. O Lucas deu um abraço no pai, se despediu e foi para a igreja. Ele ia participar de um culto que terminaria por volta das 21 horas da noite. O culto terminou e aí o Lucas ficou por ali na igreja ainda mais um pouco, trocando uma ideia com uma jovem obreira que fazia o coraçãozinho dele bater mais forte, segundo os relatos. Se fosse nos dias de hoje, a gente diria que ela era a crush do Lucas naquela época. Mas tão breve ele começou a conversar com a menina, eles foram interrompidos pelo pastor Silvio Galiza. O Silvio interrompeu a conversa para chamar o Lucas, porque ele precisava da ajuda do Lucas para alguma coisa. Como eu disse anteriormente, o Lucas ele era uma pessoa bastante, mesmo tão jovem, bastante trabalhadora e obediente. Então, se um pastor fizesse um pedido para ele, ele provavelmente ia acatar. E nesse caso não foi diferente. Ele saiu acompanhado ali do local com esse pastor. O pai, o Carlos, estava em casa, né, esperando que o Lucas retornasse ali por volta das 21h30, porque esse culto terminava às 21 horas, então 21h30 era mais ou menos o horário que ele deveria chegar em casa. Mas nesse dia, ele não chegou. Já estava chegando próximo das 22 horas da noite e ele não tinha sinal nenhum do Lucas. E aí ele começou a ficar meio preocupado, né? Não sabia o que tinha acontecido com o filho. Ele decide se vestir, né? E sair então em busca do filho lá no templo, ver o que tinha acontecido. Então aí ele começa a se arrumar, trocar de roupa para sair de casa e ele recebe uma ligação do Lucas por volta das 22h10. Nessa ligação, o Lucas conta para o pai que o pastor Silvio tinha chamado ele para ir até o templo do bairro do Rio Vermelho, para ir até lá com um propósito de oração. Então, ele tinha ido, estava lá próximo desse templo, acompanhado do Silvio. Enquanto o Silvio tinha ido numa loja de conveniência, o Lucas aproveitou ali a oportunidade e fez essa ligação de um orelhão, informando onde ele estava, né, para o pai.
O Carlos conta que nesse momento que ele estava preocupado com o filho, mas aí o filho liga e fala que está acompanhado de um pastor indo numa igreja, ele se tranquilizou, se acalmou, né, se despreocupou, porque afinal que outro lugar mais seguro teria para o filho estar que não dentro de uma igreja. Mas mal sabia o Carlos que essa era a última vez que ele iria ouvir a voz do filho. A partir daqui, a gente não tem mais exatamente os horários e como tudo aconteceu, porque o Lucas não está mais aqui para contar a sua versão e os acusados negam o crime até hoje. Então, eu vou te dar um breve resumo do que é a teoria que a polícia e a família acreditam que aconteceu com o Lucas a partir desse momento. A teoria da investigação diz que é provável que dentro dessa instituição, do templo dessa instituição, o Lucas tenha sido abusado sexualmente e a sua morte poderia ter sido uma queima de arquivo. Durante toda aquela noite, o Carlos não teve mais nenhum contato ou uma notícia do que tinha acontecido com o filho dele. Logo cedo, no dia 22 de março de 2001, então ele decide ir no último lugar que o filho disse que tinha estado, né? No templo do bairro do Rio Vermelho. Quando ele chega no templo, ele já dá de cara com o Silvio, que era a pessoa que o Lucas tinha informado, que era, né, a última pessoa que tinha estado com o Lucas até onde o Carlos sabia. Ele questionou o Silvio, logicamente, onde é que estava o Lucas, e o Silvio falou que tinha deixado o Lucas na noite anterior no final de linha dos ônibus do bairro Vale das Pedrinhas e tinha dado dinheiro para passagem, né, para ele ir até o templo do bairro Pituba, que era esse templo que ele tinha saído dali, né, com o Silvio na noite anterior. Então, segundo o Silvio, ele tinha deixado ele no final de uma linha de um bairro e dado uma grana para ele voltar, né, para o bairro inicial de onde eles tinham saído. O Carlos, então, vai até o templo do bairro Pituba para, né, saber o que tinha acontecido com o filho. Quando ele chega lá, ele encontra o pastor Fernando e aí pergunta sobre o filho e o pastor Fernando, segundo ele, diz que não tinha visto o Lucas na noite anterior. A partir daqui, como o Carlos já não tinha mais notícia do filho, ele começou a ficar perturbado, angustiado mesmo, imaginando o que poderia ter acontecido. Então ele fala que ele sai ali do templo com uma foto do Lucas na mão, perguntando para as pessoas que passavam se alguém tinha visto o filho dele. Então ele já estava completamente angustiado nesse momento, né? E aí ele conta que decidiu ficar ali na frente do templo mesmo, na esperança de que o Lucas retornasse em algum momento. Como o Lucas não retornou, às 18 horas daquele dia, ele decide então ir numa delegacia para registrar o desaparecimento do filho. Na delegacia, os policiais deram aquela instrução assim que dá vontade da gente raspar a cara no asfalto, com todo respeito, que tinha que esperar 48 horas até iniciar as buscas do menino. Isso era uma coisa bastante comum antigamente, né? Se espera, porque tinha-se essa cultura de que a pessoa fugiu porque ela quis, que ela desapareceu porque ela quis. Como o tempo foi passando, as pesquisas foram evoluindo, hoje é um consenso entre especialistas que, em caso de desaparecimento, as primeiras horas são cruciais para conseguir investigar o que aconteceu, ou até mesmo encontrar essa pessoa com vida. Mas eu quero deixar uma ressalva aqui. Ainda hoje é comum que as pessoas vão em algumas delegacias, encontrem profissionais despreparados que ainda nos dias de hoje dão essa instrução que tem que esperar 24 horas, que tem que esperar 48 horas. E, gente, uma informação aqui no vídeo: não tem que esperar hora nenhuma. Se houve uma mudança de comportamento, é uma pessoa que sempre avisa onde está, que sempre diz para onde vai. No momento que há essa mudança de comportamento, isso já é determinante para se estabelecer o desaparecimento dessa pessoa e se iniciar as buscas e as investigações. Então, se você receber esse recado, saiba aí dos seus direitos, se imponha e não leve essa informação a sério, porque ela é totalmente errônea. Naquela época, a polícia ainda tinha esse costume mesmo de esperar. Então, o Carlos ali desolado, afinal, a polícia não ia buscar pelo filho dele, ele decidia ele mesmo, sozinho, começar as buscas. Ele começa uma busca inicialmente nos hospitais ali da cidade. Logicamente, porque se tivesse acontecido alguma coisa com o Lucas, se ele tivesse dado entrada sozinho, era uma possível chance de encontrar ele, mas infelizmente ele não obteve resposta.
No dia seguinte, no dia 23, o Carlos encontra um amigo do Lucas desse mesmo templo e eles decidem ir até o templo novamente tentar conversar com o Silvio de novo. Porque afinal era a última pessoa que tinha estado em contato com o Lucas, então ele tinha que ter mais informações para passar. Eles vão até o Templo do Rio Vermelho, então, onde o Silvio estava, e aí chegando lá questionam o Silvio de novo, o que tinha acontecido com o Lucas, onde o Lucas estava, e o Silvio fala que tinha deixado o garoto na frente da Ceasa. Ou seja, ele mudou a versão da primeira vez que ele contou que deixou ele num ponto de ônibus, e agora ele já tinha deixado o Lucas em um outro lugar. Ele estava começando a se contradizer. O Carlos ficou totalmente revoltado, com muito ódio, porque ele estava procurando o filho dele praticamente sozinho e estava ali, né, na frente dele, a última pessoa que tinha visto o filho dele com vida, e uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra. Então ele estava muito assim chateado com essa situação, para dizer o mínimo. Ele decide ir até uma gráfica e imprimir cartazes com a foto do Lucas para colar, né, pela cidade. Caso alguém tivesse visto alguma coisa, poderia ser uma pista. Enquanto ele estava ali na gráfica, ele recebe uma ligação de um dos obreiros da igreja, um cara que ele não conhecia, liga para ele e fala que encontraram um corpo carbonizado num terreno baldio próximo àquele templo lá do Rio Vermelho onde o Lucas estava. Então, ele achou muito estranha aquela ligação, afinal, ele não conhecia a pessoa e ele também não sabia como que aquela pessoa tinha o número de celular dele. Mas, de qualquer maneira, ele decide ir até o local, então verificar o que estava acontecendo, quem era aquela pessoa. O dono da gráfica ali, então, se oferece, como o Carlos estava sozinho, ele se oferece para acompanhar o Carlos, né, para fazer companhia para ele enquanto eles vão lá nesse terreno baldio. Chegando no local, realmente o corpo estava lá. E aí eles pedem que alguém tente fazer um reconhecimento, assim, tentar ver se tem alguma semelhança. E aí o Carlos não consegue ir olhar. E aí esse moço da gráfica, o dono da gráfica, ele se oferece então para ir lá e ver se tem alguma semelhança com o Lucas, né? Aquele corpo que tinha sido encontrado. Chegando mais próximo, ele consegue ver que tinha sim semelhança entre o corpo encontrado e o Lucas, né, o filho do Carlos que estava desaparecido, e ele tem esse estalo de que era mesmo o corpo do Lucas ali. Só que ele não tem forças, ele não sabe como que ele vai dar essa notícia pro Carlos, então ele decide não contar. Ele se aproxima do Carlos e fala que não tinha semelhança, que provavelmente não era o Lucas. O Carlos conta que se sentiu aliviado, né, por não ser o filho e que estava pronto para continuar buscando o filho com vida, então. No dia seguinte, 24 de março de 2001, o Carlos ele conta que ele vai até o templo dessa igreja para novamente tentar conversar com alguém, tentar ter alguma informação. E ele conta que ele ficou por 9 horas nesse templo, sem receber nenhum atendimento. Ele fala que todas as autoridades ali, os pastores, enfim, as pessoas estavam totalmente frias à presença dele, indiferentes, assim, ao fato de ele estar ali, ao desespero e à angústia dele como pai. E aqui, vou dizer, eu não sou uma pessoa frequentadora da igreja, então não tenho, assim, esse conhecimento, mas a gente parte sempre do bom senso para a gente dar uma opinião e alguma coisa nesse sentido. Então eu fico sempre imaginando isso, assim, o a razão pela qual eles trataram ali, segundo Carlos, ele com tanta indiferença. Independente, se ele fosse um frequentador ou não, se ele fosse um membro da igreja ou não, se eles tivessem alguma coisa a ver com o desaparecimento ou não do Lucas, eu vejo um pai desesperado e angustiado em busca de apoio, em busca de uma palavra. Se a igreja não está aí justamente para receber as pessoas, para dar apoio, para dar uma palavra de conforto, para participar mesmo. Qual é a função, sabe, dessas pessoas? Então, para mim é muito estranho esse comportamento. E outra coisa que também me instiga muito nesse caso
é que o Lucas ele estava realmente há pouco tempo, né, ali dentro do templo. Ele chegou em Salvador em janeiro, e isso era em março, então ele estava há 2 meses. Mas, de qualquer maneira, gente, ele era um membro daquela igreja, ele participava ativamente. Como eu falei, ele era um menino que se doava por inteiro mesmo para a caridade, para a religiosidade, então ele era bastante atuante. E assim, parece que ninguém estava muito interessado nas buscas que o Carlos estava realizando, fora, né, os amigos ali do próprio Lucas, mas eu digo assim, as autoridades, né, da igreja não estavam muito empenhados em realizar as buscas, em estar junto com o Carlos, então vamos fazer cartaz, vamos na delegacia junto, sabe, vamos orar junto, vamos fazer um culto, sei lá, não sei se isso pode, mas enfim, né, uma oração, alguma coisa assim, pra gente se acalmar, pra gente buscar o Lucas. O Carlos não teve nenhum acolhimento nesse sentido. E isso me soa muito estranho, né? Esse comportamento. Porque a igreja é um lugar de amor, de acolhimento, de empatia. Então, se colocar, né, no lugar do outro, no pai buscando desesperadamente um filho desaparecido e todo mundo, sabe, lavando as mãos, sem fazer nada. Esse comportamento que o Carlos relata que eles tiveram, para mim, isso me gera, assim, muita indignação mesmo, e eu realmente não consigo compreender. Passados alguns dias, no dia 2 de abril de 2001, outros familiares reconhecem também aquele corpo carbonizado como sendo o corpo do Lucas, e aí finalmente dão a notícia para o Carlos. Aquela pessoa no terreno baldio era o Lucas e o filho dele, infelizmente, tinha falecido. No dia 3 de abril de 2001, um dia depois, né, que o Carlos tem a confirmação da morte do filho, a Marion, a mãe do Lucas, que morava na Itália naquele momento, recebe a informação de que o filho tinha falecido. E aí então ela decide retornar para o Brasil. Essa parte do relato da Marion, no momento que ela descobre que o filho dela tinha falecido, é muito doloroso, assim. Eu tenho vontade de chorar de ver, porque é realmente muito triste. Eu não vou me arriscar a tentar reproduzir como isso foi para ela, porque eu acho que ninguém melhor do que ela para contar. Mas, como eu falei, eu deixei aqui o arroba dela, né, no Instagram, e ela tem postado uns videozinhos contando mais sobre o caso, assim, uns reels no Insta. Então, se vocês quiserem, tem um Reels onde ela conta como que foi o exato momento em que ela recebeu essa notícia. A partir da confirmação da morte do Lucas, as investigações acerca da morte, então, iniciam. E no dia 4 de abril de 2001, a polícia começa a chamar várias pessoas, especialmente membros da instituição, né, e frequentadores também, para dar seus depoimentos. Os frequentadores relatam para a polícia ali as contradições do Silvio a respeito de onde ele tinha deixado o Lucas pela última vez, mas revelam um pouco além disso. O comportamento que o Silvio apresentava em relação ao Lucas pouco tempo antes do crime acontecer. Lucas era uma pessoa, como eu falei, bastante doce, amável, então era natural que as pessoas tentassem se aproximar dele, estar perto dele, mas parece que o Silvio meio que cerceava ele assim, e que essa obsessão foi piorando ao passo que ele começou a se apaixonar, digamos assim, por aquela menina. Lucas era um menino entrando na adolescência, então ele estava nessa etapa de transição ali da infância para a adolescência, e naturalmente todo mundo viveu isso. A gente começa, né, a ter nossos interesses românticos e amorosos, então muito naturalmente o Lucas começou a ter esse interesse por essa menina, não era nada assim sério, nada fora do normal. Era uma pessoa sendo adolescente, respeitando ali os limites da sua idade, então era uma coisa muito natural, muito tranquila, e eles estavam ali se aproximando, mas parece que o Silvio ficou assim muito bravo com o Lucas e meio que proibiu essa relação. Um outro fato que chamou bastante a atenção de todo mundo aconteceu no final de fevereiro de 2001. O Silvio, o Lucas e um amigo ali do Lucas ficaram até mais tarde trabalhando no templo. Pelo que eu tô vendo assim nos relatos das pessoas, isso era comum, que eles ficassem até bem tarde trabalhando ali no templo. Só que foi ficando cada vez mais tarde,
e o Silvio, que já dormia ali no templo, propôs que os dois meninos dormissem ali também, porque estava muito tarde para eles irem para casa. Então o Silvio falou: durmam aqui hoje, porque está muito tarde para vocês irem para casa. Só que aí ele colocou esse amigo do Lucas numa sala para dormir, num quarto, digamos assim, e ele dormiu no mesmo quarto, dividindo a mesma cama com o Lucas. Quando os superiores dele, né, ficaram sabendo que isso tinha acontecido, que ele tinha dormido na mesma cama com o Lucas, ele foi transferido de templo. Então, parece que essa atitude ali do Silvio não foi muito bem vista, mas era toda essa informação que as testemunhas tinham, eles não sabiam mais detalhes do que poderia ter acontecido. Outras testemunhas também falam, corroboram a versão que o Carlos tinha dado à polícia, de que no dia 21/3/2001, a data do crime, o Lucas tinha saído do templo acompanhado do Silvio, então as versões estavam fechando. O próprio Silvio também foi chamado para prestar depoimento. Ele se esgueirou ali de dar muitas informações e falou para a polícia, na verdade, que não foi ele que chamou o Lucas para ir no outro templo, que na verdade foi o Lucas que chamou ele para ir no outro templo. Então ele meio que colocou a responsabilidade ali deles terem saído juntos no Lucas. Já a instituição falava que o Silvio não tinha nenhum posto de liderança ali dentro da igreja e que ele era um mero frequentador, que eles não tinham nada a ver com o que o Silvio fazia. Mas as outras testemunhas, os outros fiéis, já contavam uma versão diferente. Eles falavam que sim, o Silvio Galiza tinha um posto de liderança dentro da igreja. No dia 5 de abril, o Carlos foi até o IML, né, onde estava sendo realizada a autópsia do Lucas. Quando ele chegou lá, ele encontrou um obreiro e ele percebeu que era o mesmo obreiro que tinha feito aquela ligação para ele, informando, né, sobre aquele corpo encontrado no terreno baldio. Ele achou muito estranho, de novo, que esse mesmo cara tivesse lá e como que essa pessoa que ele não conhecia tinha a informação de que o Lucas estava naquele ML mesmo antes da própria família ter essa informação. Então ele ficou achando meio suspeito isso, mas ele acabou deixando para lá essa parte, porque ele inclusive ia ter muitos mais problemas ali no ML. A autópsia revelou que o Lucas tinha sofrido violência sexual, que ele tinha sofrido uma tentativa de asfixia, mas que no momento em que o corpo dele foi queimado, ele ainda estava vivo. Junto ao corpo foram encontrados pedaços de tecido e depois, numa comparação, foi verificado que aqueles tecidos eram muito semelhantes com os das cortinas daquele templo para onde o Lucas tinha sido levado. Ele foi amarrado, teve a boca amordaçada e foi colocado dentro de uma espécie de caixão de madeira, que, segundo a polícia, foi feito às pressas esse caixão de madeira para que eles conseguissem transportar o corpo do Lucas até aquele terreno baldio. Lá no terreno, ele foi queimado e, como eu falei, ele ainda não tinha morrido. Então, o Lucas foi queimado vivo. Paralelo à autópsia sendo realizada no IML, a polícia também foi atrás de testemunhas para entender como que o Lucas foi parar naquele terreno. Segundo as testemunhas que estavam próximas ao terreno, ali naquele dia, por volta das 23h30, uma Kombi entrou nesse terreno baldio e tinham 3 homens nesse veículo. Do lado de fora do terreno, as testemunhas contam que tinham mais 2 homens andando numa moto. Então a polícia até chegou a suspeitar que talvez essas 2 pessoas na moto pudessem estar dando cobertura ali para a Kombi, mas ainda não tem nenhum fato concreto. As pessoas informam que a única coisa que elas puderam ver é que depois de um tempo dessa Kombi ter chegado ali no terreno, eles só viram labaredas subindo ali no terreno e que os homens fugiram em alta velocidade. Naquele terreno onde o Lucas foi encontrado, as pessoas ali dessa instituição faziam o que se chama de fogueira santa, que era onde eles queimavam os pedidos dos fiéis. O problema é que nesse dia
o corpo do Lucas estava sendo queimado ali. O corpo do Lucas ficou no IML por muito tempo, atrasando muito o sepultamento que a família queria fazer. Tudo isso porque eles precisavam realizar um exame de DNA, porque só o exame de DNA ia comprovar, né, 100% ali perante a lei que aquele era mesmo o Lucas. Mas o estado da Bahia não tinha esse recurso, precisava de recursos de outros estados, e isso tudo gerava muito gasto, muito custo. A família travou uma batalha assim imensa. Imaginem todo o estresse de você saber que o seu filho está morto, você sabe que é ele, mas você precisa comprovar pelo DNA. E aí você não tem nem tempo de você ficar triste, porque você precisa ficar resolvendo burocracias, e você tem que demorar todo esse tempo para poder fazer o sepultamento, para poder sepultar ele. Gente, eu não consigo imaginar a dor dessa família. É muito importante a gente destacar aqui nesse caso que se não fosse a insistência da Marion, do Carlos, dos familiares, amigos ali do Lucas, esse caso é bem provável que não tivesse andado para frente. Então, eles ficaram o tempo inteiro em cima das investigações, o tempo todo buscando as autoridades para saber o que estava acontecendo, cobrando, divulgando o caso. Então, não fosse esse trabalho, talvez a impunidade nesse caso ia ser ainda maior. Como eu falei, muito tempo depois eles receberam o exame do DNA e aí sim o corpo do Lucas foi liberado. Mas como ele tinha sido carbonizado, o velório teve que acontecer de caixão fechado. Até esse momento, a polícia tinha o nome do Silvio Galiza como sendo o responsável por tudo que tinha acontecido com o Lucas. Afinal, ele estava se contradizendo e era, sim, de acordo com muitas testemunhas, a última pessoa que tinha estado com o Lucas. E como tinham esses vestígios da cortina daquele templo junto do corpo do Lucas, eles acreditaram, a polícia, os investigadores acreditaram que alguma coisa tinha acontecido com o Lucas dentro do templo e que o Silvio Galiza era o responsável. Depois de concluído o inquérito policial, o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o Silvio Galiza. Ele foi julgado no dia 7 de junho de 2004, então só 3 anos depois, mas perante o tempo que esses pais esperam por justiça, esse julgamento até que foi rápido. E nas audiências, várias testemunhas próximas relataram que foram ameaçadas para ou não darem a sua versão, né, não irem às audiências, não depor ali na polícia, ou apresentar uma versão que fosse combinada. Outras testemunhas relatam também que eles foram aconselhados ali dentro da instituição a não comentar sobre o caso do Lucas. Então, não comentar primeiro sobre o desaparecimento dele, depois, quando o corpo dele foi encontrado, não comentar sobre a morte dele, porque isso poderia prejudicar a instituição. O Silvio novamente negou todas as acusações, mas mesmo assim, no dia 9 de junho de 2004, ele foi condenado a 23 anos de prisão e já saiu preso do tribunal. Depois de a defesa recorrer e conseguir um novo julgamento, ele até foi julgado mais uma vez, mas novamente foi considerado culpado. Mesmo depois do Silvio ter sido condenado, e isso foi uma vitória para a família, para os investigadores, para a polícia de uma forma geral, sempre ficou um questionamento, uma desconfiança, porque os investigadores não acreditavam que esse crime pudesse ser cometido por uma única pessoa. Os investigadores sempre acreditaram que o Silvio não era capaz de cometer esse assassinato sozinho. Primeiro, pelos relatos ali das testemunhas que falavam que o carro tinha chegado, né, no terreno baldio e o Silvio não tinha carro e mal sabia dirigir, então não fazia muito sentido que ele tivesse cometido esse crime sozinho. 2 anos depois, em 2006, o Silvio decide contar um pouco melhor o que aconteceu naquela noite do assassinato do Lucas. Ele seguiu se eximindo da culpa, falando que não tinha nenhuma participação no crime, mas apontou outros 2 pastores como sendo os responsáveis pelo crime. São eles o Fernando Aparecido da Silva e o Joel Miranda. Questionado por que o Silvio nunca apontou essas pessoas e agora ele quis apontar,
Ele falou que ele tinha medo, que ele era ameaçado e que ele queria, né, tinha sido prometido a ele que a família dele seria protegida caso ele não contasse nada. O pastor Joel Miranda, que comandava um templo na Bahia na época do crime, agora está à frente de um templo no Rio de Janeiro. Só para seguir a cronologia dos fatos, em 2007, o Silvio teve a sua pena reduzida para 18 anos. Agora vamos falar do outro acusado. O pastor Fernando da Silva também chegou a ser preso em 2008, mas também conseguiu recorrer em liberdade e agora é pastor em Minas Gerais. Em 2012, o Silvio entrou em liberdade condicional. Em novembro de 2020, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que os acusados Fernando da Silva e Joel Miranda irão a júri popular. E finalmente, 22 anos depois, o julgamento foi marcado. E ele está marcado para acontecer agora, nesse mês, no dia 25 de abril de 2023. Por isso, gente, é tão importante a gente relembrar esse caso e falar sobre ele, para que todos nós estejamos, enquanto sociedade, atentos ao que está acontecendo no nosso país. Para mim, é especialmente uma vergonha que demore tanto tempo para que uma pessoa seja julgada. É muito triste pensar nessa família que não consegue encerrar essa etapa de investigação, de acusação, de julgamento, porque parece que essa ferida está aberta ainda, sabe? Independente do tempo que tenha levado para o Silvio apontar os outros dois acusados, gente, isso aconteceu há muitos anos atrás e eles só vão ser julgados agora em 2023. É muito tempo de espera. De toda forma, eu só posso desejar forças para Marion e para toda a família para enfrentar essa última etapa. E a gente espera que haja justiça pelo Lucas. Agora eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia. Ele foi um caso bastante comentado logo que aconteceu. Ele teve até um episódio no Linha Direta, que inclusive esse programa está voltando aí. Então, só que, gente, passou tanto tempo, é mais de 20 anos, que muita gente já que lembrava do caso já esqueceu e muita gente nunca nem ouviu falar sobre o caso. Então, eu acho super importante que, especialmente nesse momento, pré-julgamento, a gente relembre e comente e converse sobre ele. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha, vamos fazer um debate aqui respeitoso, como sempre. E também é importante o comentário, porque aí, junto com o seu like, com a sua inscrição, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, recomenda para mais pessoas e a gente já está compartilhando o conteúdo aí indiretamente. Mas além do like que você vai deixar, do seu comentário, da sua inscrição, eu também vou pedir que você compartilhe você mesmo aí mecanicamente. Compartilhar, clica aqui em compartilhar e manda para um contato aí do seu WhatsApp e pede para essa pessoa assistir esse vídeo, se ela lembra desse caso, se ela assistiu aí no Linha Direta ou em outra mídia, para a gente realmente divulgar cada vez mais o caso. Segue o canal nas outras redes sociais, porque vai sair vídeo sobre esse caso e outras coisas também por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau!